Oi, pessoal. Então, hoje quero falar para vocês um pouquinho sobre o início da nossa colonização, vamos dizer assim, mas a nossa colonização com uma atividade lucrativa, tá? A gente já viu que o Brasil até 1530 não teve uma ocupação efetiva, porque o que trouxe os portugueses para o Brasil foi a busca de ouro, pedras preciosas, metais. Isso eles não encontraram num primeiro momento. Então, de 1500 até 1530, a gente não vai ter uma ocupação efetiva, vai ficar restrita ao litoral e à exploração de pau-brasil. O que faz os portugueses virem para o Brasil e ocupar esse território a partir de 1530? A ameaça de que os franceses pudessem invadir, porque a França não era satisfeita com o Tratado de Tordesilhas e acreditava que a terra pertencia a quem ocupasse. Então, como os portugueses não tinham ocupado efetivamente o território brasileiro, os franceses acreditavam que eles tinham o direito de ocupar e colonizar esse território. Então, diante dessa ameaça, os portugueses vão acabar vindo para o Brasil. A primeira expedição vai ser a expedição do Martim Afonso de Souza, que traz a missão de conhecer melhor esse território, o interior desse território, além da costa. E eles não vão encontrar os tão esperados metais preciosos. Além disso, nesse período, nós temos a decadência com o comércio com as Índias. O comércio com o Oriente deixa de ser lucrativo para Portugal e eles são obrigados a achar uma nova saída. Então, o que nós temos? Nas colônias portuguesas da Ilha da Madeira, se cultivava cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era um produto que eles tinham trazido, tá, do Oriente, que era muito lucrativo, e eles trouxeram, se adaptou muito bem às colônias da Ilha da Madeira, e eles resolvem fazer essa experiência quando o Martim Afonso de Souza vem para o Brasil. Então, ele já traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar que vai estruturar a nossa sociedade canavieira, a sociedade açucareira, que a gente vai dizer, que vai ser a nossa primeira grande atividade lucrativa do Brasil. Onde que vai instalar? A gente nunca esqueça, tá? É a região colonizada, primeiramente, é a região do Nordeste, porque, como vocês viram, os portugueses aportaram onde hoje é a Bahia. Então, ela foi transformada na nossa primeira capital durante o governo geral e é de lá que vai se estruturar, tá? As capitanias hereditárias também, a de Pernambuco é uma das mais prósperas e ela vai ser o grande destaque na produção açucareira também. Então, eles vão trazer essas mudas de cana-de-açúcar, vai se adaptar muito bem a algumas capitanias, não todas, tá? E é um dos motivos do fracasso, porque se esperava que o açúcar se adaptasse perfeitamente em todo o território brasileiro e não é isso que vai acontecer, tá? Então, vai se adaptar muito bem à região Nordeste, em especial a capitania de Pernambuco, tá? E lá nós vamos ter a montagem de toda essa infraestrutura. A capitania de Pernambuco, ela já tem uma vantagem, porque ela recebe muitos investimentos dos banqueiros da região de Flandres, tá? Onde hoje é a Bélgica, tá? Os chamados banqueiros flamencos, tá? Então, essas pessoas investiram muito no sistema de engenho dessa região da capitania de Pernambuco. Então, nós vamos ter o quê? A estruturação da capitania, do engenho, tá? E a partir daí, então, nós vamos ter o quê? A montagem do sistema de produção, baseado em 3 fatores principais, tá? O sistema de plantation, que a gente diz, tá? Que são grandes extensões de terra, tá? A monocultura, cultivo exclusivo de cana-de-açúcar, não se cultivava outras coisas, tá? E o escravismo. Num primeiro momento, esse escravismo indígena, tá? Os índios trabalhavam em trocas de quinquilharias, digamos assim, tá? Só que, como vocês sabem, o indígena não é adaptado ao trabalho e ao trabalho forçado, tá? Porque é da cultura indígena a divisão de trabalhos, tá? Cada grupo é responsável por um tipo de trabalho. No engenho, eles trabalhavam diversas horas por dia sob o sol quente, era um trabalho muito pesado e é por isso que ocorriam as fugas. Ninguém vai aceitar trabalhar
de livre, espontânea vontade, num trabalho extremamente forçado, num trabalho que e ainda tão mal pago, tá? Eles não recebiam dinheiro, eles recebiam em troca, por exemplo, espelhos, tá? Que eram trazidos de Portugal. E isso fazia com que eles fugissem. Então, é daí que vem aquela fama de que o indígena era rebelde. Ele não era rebelde, ele não vai se adaptar ao trabalho, e nenhum de nós se adaptaria a esse tipo de trabalho também. Como Portugal tem colônias na África, e dentro das colônias da África, tá? Vocês já estudaram a questão que existiam as disputas territoriais internas entre as tribos africanas. Então, o que os portugueses fazem? Se aliam aos grupos mais fortes, esses grupos, tá? Quando vencem os grupos mais fracos, aprisionam, trazem até as regiões litorâneas e vendem esses prisioneiros negros, tá? Para os portugueses, que desta forma vão trazê-los para o Brasil. Tá? As tribos africanas já tinham uma estrutura de trabalho, eles já eram acostumados ao trabalho, então é isso que faz com que os portugueses acabem optando por trazer os africanos. Os indígenas também tinham a proteção da igreja, tá? Então era um outro fator que dificultava o aprisionamento. Os padres jesuítas eram contrários à escravização. Então todos esses fatores vão acabar levando os portugueses a trazer os negros para o Brasil. O comércio negreiro se torna muito lucrativo dentro da colônia brasileira. Então, aliando as duas vantagens, tá? O comércio lucrativo e o negro que era adaptado ao trabalho, ele vai passar a ser as mãos e os pés do senhor do engenho, como dizia. Por quê? Eles faziam todo o trabalho, tá? Eles eram responsáveis por todo o trabalho dentro do engenho, certo? E trabalhavam em péssimas condições, disso você sabe, tá? Eles eram aprisionados na África, vinham para o Brasil em navios negreiros, mais ou menos de 5 até 25% desses negros morriam na viagem. Quando chegavam aqui, as famílias eram separadas, tá? Os grupos familiares eram separados para que eles não usassem os dialetos africanos, que eles fossem obrigados a falar o português, para que assim os feitores, os donos de escravos, pudessem controlar eles e evitar rebeliões, tá? Os grupos também vão ser separados, tá? Para que eles sejam obrigados a trabalhar e não tenham um contato entre eles, não exista uma possibilidade de que eles pudessem vir a se rebelar. O negro não vai aceitar também facilmente a escravidão. Nós vamos ter, logo que eles chegam no Brasil, alguns acabam morrendo de banzo, que era uma espécie de depressão, eles ficavam muito tristes, não se adaptavam à nova vida, longe das famílias, o trabalho, enfim, todas as condições a que eles eram submetidos, muitos morriam disso. Outros acabavam fugindo. Era comum os negros colocarem fogo nas plantações, tentarem fugas. Um dos maiores exemplos dessa resistência negra vai ser o Quilombo dos Palmares, que vai chegar a abrigar em torno de 20 mil negros, tá? Fugidos. Esse quilombo vai estar localizado na Serra da Barriga, tá? Em Alagoas. Então, o que a gente vai ter? Os negros também vão ser resistentes a esse trabalho, mas o controle que o senhor do engenho vai estabelecer sobre eles vai ser muito grande, tá? Então, os castigos, a perseguição, as fugas, tudo isso vai constituir o mundo do engenho, tá? Porque, gente, assim, o engenho é um mundo à parte, tá? Autossuficiente, com produção totalmente voltada para o exterior, para o comércio europeu, porque o açúcar era o principal produto nesse momento e era muito lucrativo, mas também ele tinha toda uma estrutura que ninguém saía dali para praticamente nada, tá? Então, os filhos dos senhores de engenho frequentavam aulas ali, tá? Tinha igrejas, tinha um pequeno comércio, caso fosse necessário. Então, tudo era muito estruturado. O engenho era um mundo à parte, certo? E aí a gente vai ter toda aquela estruturação de que vai se constituir a grande fonte de renda do Brasil. É a nossa primeira grande atividade, certo? O açúcar vai ser responsável pelo nosso primeiro desenvolvimento, a nossa primeira grande atividade econômica. Mas não quer dizer que nós não tivemos outras atividades econômicas nesse período. A gente vai ter ao mesmo tempo, tá? E em paralelo, porém com um destaque um pouco menor, a produção de algodão,
tá? Que aí mais tarde, quando a gente estudar a questão da independência dos Estados Unidos, vocês vão ver que durante o período da Guerra da Independência dos Estados Unidos, o algodão vai se tornar muito importante, porque os Estados Unidos eram o principal produtor e durante o período da guerra eles vão comprar do Brasil, tá? Nós vamos ter a produção de tabaco no Recôncavo Baiano. O tabaco vai se tornar um produto muito valioso na troca por escravos na África. Nós vamos ter a pecuária, tá? A pecuária ela vai constituir algumas características importantes na nossa economia. Por quê? Ela vai vir para o Brasil para ser utilizada nos engenhos como meio de transporte e para tocar o engenho. Só que esse gado acaba se reproduzindo muito rápido e ele acaba ocupando um espaço que era utilizado para plantio de cana-de-açúcar. Então, o que acontece? Ele se torna um problema para os donos de engenho, ele precisa ser resolvido. E aí nós vamos ter uma lei que proíbe a criação de gado a 80 quilômetros do litoral. Então, do litoral adentro, 80 quilômetros era exclusivamente para plantio e estruturação do engenho, plantio de cana-de-açúcar e estruturação do engenho. E aí nós vamos ter o quê? Esse gado vai ser solto. E aí depois vocês vão ver que ele vai se constituir uma fonte de renda muito importante no sertão nordestino. No Rio Grande do Sul, ele vai ter muito a ver com a questão dos espanhóis, tá? A utilização do charque, enfim, ele vai ser uma outra fonte de renda, tá? Nós vamos ter também as drogas do sertão, que vão substituir as especiarias. A Amazônia não era nossa, pelo Tratado de Tordesilhas, ela pertencia à Espanha, porém os portugueses foram adentrando a floresta, perceberam que existiam plantas e frutos que eram extremamente valiosos e que poderiam ser utilizados no comércio e para substituir as especiarias das Índias. Então, nós vamos ter as drogas do sertão, vão ser uma fonte de renda bem importante desse período. E uma atividade que a gente vai chamar de brecha camponesa, que eram aquelas pessoas que descobriram que precisavam, que podiam, aliás, plantar coisas que eram para alimentação, específicas para alimentação local. Então, vai se desenvolver também um grupo de pessoas que vai produzir feijão, milho, enfim, coisas que não eram produzidas em grande escala, mas que precisam ser utilizadas para alimentação nos engenhos e para alimentação nos pequenos povoados que vão surgindo no Brasil, certo? Nós vamos ter no Brasil, predominantemente nesse período pacto colonial, tá? Não esqueçam disso, a metrópole e a colônia, tá? A colônia só pode comercializar com a metrópole, se vai ficar bem claro, porque isso é resultado da política mercantilista, tá? O mercantilismo traz isso e a nossa política econômica vigente desse período, tá? Ou seja, o acúmulo de metais preciosos. As colônias são responsáveis, sim, por garantir e suprir as riquezas que as metrópoles precisavam. Certo, pessoal? Espero que tenha sido uma ajuda para vocês, tá? Claro que não é a mesma coisa que eu estar falando para vocês em sala de aula, mas vamos indo assim enquanto precisarmos, tá? Beijo, cuidem-se e qualquer coisa podem chamar.